Eu gostaria de trazer uma reflexão nesse vídeo a respeito da história dos nossos filhos, porque todos eles têm uma história, né? Assim como toda vez que nós iniciamos uma relação com qualquer pessoa, ela traz uma história consigo. E muitas vezes a gente fica até curioso para saber um pouco mais do passado, né? Não só dessa pessoa que eu estou conhecendo, mas agora do meu filho. E eu queria lembrá-los de que a história deles normalmente não é uma história bonita, não é uma história feliz de ser contada. Então a gente deve respeitar e esperar o tempo da criança para que ela traga a sua história, porque ela trará. Na medida que ela for confiando em você, ela vai trazer tudo o que aconteceu na vida dela. E vai trazer também momentos em que nem a vara da infância conhecia, nem as técnicas da Casalar, mas são coisas muito particulares dela. Normalmente isso acontece à mesa, né? Num almoço, num jantar. E uma das coisas que a gente precisa se preparar é para não receber essa história com um pensamento de crítica, né? Nem crítica para com a genitora, né? A mãe biológica dos nossos filhos, nem com o contexto de experiência ali que ela vai te trazendo, porque a história, mesmo que seja ruim, é do seu filho, é dela. E a gente deve então acolher essa dor, porque ela conta, às vezes brincando, às vezes rindo, às vezes tirando sarro, mas é para esconder a dor que ela sente. É uma maneira que a criança tem de lidar com aquela história. E nós devemos então, mesmo que seja muito chocante, nós devemos acolher, nós devemos abraçar, nós devemos receber a história, mesmo que depois a gente vá para o banheiro, a gente vá para um outro cômodo sozinho e chore, porque normalmente essas histórias são muito tristes. Outra coisa que eu queria que vocês pensassem um pouco é com relação à lealdade. O que é essa lealdade? Mesmo que essa história seja ruim, existe sim um pertencimento do nosso filho com relação a essa história e com todas as pessoas que fazem parte dela. Então o nosso filho ele tem uma lealdade com a sua genitora. A sensação de quando ele diz para você eu te amo, né, ou para a mãe ou para o pai, é como se ele estivesse traindo o genitor ou a genitora. Então nós precisamos também aguardar por esse momento sem gerar muita expectativa de que ele nunca me disse que me ama, ou ele não me chamou de mãe, de pai, então ele não me ama. Na verdade não é assim que funciona, por causa da lealdade. E essa lealdade não é algo que a gente deva cobrar que isso interrompa na medida que ele vem para a nossa casa. Porque essa lealdade ela tem um propósito, né, de vinculação, ela tem algo que ela pertence e aos poucos ela vai pertencendo à nova família, mas isso leva tempo, né? Isso à medida que eu vou permitindo que meu filho ame a mim e ame a sua genitora, é à medida que ela vai, ou ele, né? Ele vai encontrando um caminho para amar as duas pessoas, né? Eu sou mãe de 8 filhos e uma das coisas que eu disse para os meus filhos sempre, desde o início, é que da mesma maneira que no meu coração cabe e há espaço para amar 8 filhos, eu tenho certeza que no coração deles há espaço para amar 2 mães, né? Ou 2 pais. Então, isso deve ser falado, isso deve ser também refletido agora, porque não tem como apagar a história, né? Eu sei que muitos pais me dizem que a minha vontade é de trazer meus filhos e apagar todo o passado. Só que não é assim que funciona, isso não faz bem para eles, isso não é verdade, isso não é possível, né? Então nós precisamos aprender a lidar com a história deles, respeitando, considerando, e assim também entendendo o comportamento que muitas vezes eles trazem, que faz parte dessa história, né? Tem filhos que negam, faz parte também do contexto. Eles negam o seu passado, eles dizem que não, eles nunca passaram fome, nunca teve nada de violento. Isso tudo é mentira da juíza, né? Ou do juiz.
Ou eles dizem, isso é tudo mentira do tio, da tia, né? Mas também não devemos acreditar nessa fala. Por quê? Porque são maneiras que a criança encontra de lidar com o sofrimento. Isso não é mentira. A gente precisa aprender também a diferenciar o que é mentira do que é fantasia. Normalmente a criança fantasia, mesmo que seja um adolescente, ele vai acreditar naquilo que ele fantasiou. E nós não devemos ser as pessoas que vão simplesmente dizer para ele, não, isso não é verdade, eu li no seu processo que aconteceu assim, assim, assado. Não, eu não devo falar dessa maneira. Eu devo acolher essa história, eu devo olhar para essa história com a lente, com o olhar do meu filho, e não com aquela que eu acho que é real. Porque também, na história deles, no processo que às vezes nos é permitido ler antes de conhecer a criança, dependendo da comarca, nem sempre o que está ali é somente o que está ali, porque aquelas informações são colhidas com outros olhares, né? Com o olhar da vizinha, com o olhar da pessoa que denunciou. Então, nem sempre são verdades absolutas, né? A gente precisa também considerar as verdades que os nossos filhos traçaram. Outra situação importante da gente pensar é que muitas das crianças que estão na instituição têm irmãos, mas nem sempre eles virão todos juntos, né? Até porque eu preciso respeitar o meu limite e respeitar também aquilo que foi determinado pelo judiciário, de que se é para dividir os irmãos ou não. Mas existem esses irmãos. Assim como a lealdade para com a família de origem, esses irmãos fazem parte dessa lealdade. E normalmente eles estão junto na instituição. Por isso é importante a gente pensar na possibilidade de reencontrar esses irmãos. Alguns deles, isso se chama adoção compartilhada, e alguns deles estão sendo adotados por outras famílias. E eu preciso me organizar como família para manter esse vínculo. Então, me encontrando uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou em datas comemorativas como aniversários, Natal, Dia das Crianças, como você e a sua família decidirem, mas para que não se quebre esse vínculo, né? É o vínculo que as crianças têm, e nós precisamos respeitar também, que faz parte da história deles. Pode ser que um dos irmãos ainda não tenha sido adotado, e nós precisamos considerar a possibilidade de ir até a instituição e de fazer esse encontro, ou trazer essa outra criança que está na instituição para dentro da sua casa, porque continua sendo irmão do seu filho. Não é porque ele não foi adotado por você que ele não faz parte da história. É a mesma situação de quando eu me caso com alguém que já tem filhos. E hoje em dia isso está muito mais fácil de se entender. Então, quando eu trago um enteado para a minha casa, eu trago ele para a minha família, para o meu contexto familiar, terá momentos em que ele estará conosco e terá momentos que ele não fará parte dos eventos familiares. E tudo bem, assim será também com os irmãos dos meus filhos por adoção. Eu preciso pensar sobre isso para organizar o nosso contexto familiar. Quando eu fui preencher a minha ficha, que na minha época era ficha, hoje em dia é pré-cadastro que vocês preencheram, mas quando eu preenchi, havia uma pergunta ali dizendo o que eu não admitiria. E eu, ingenuamente, coloquei mentira. Muito ingênuo da minha parte, não é? Pois é. Quando as crianças chegaram, eu percebi que alguém não havia lido a minha ficha, porque os meus 5 filhos mentiam. Todos, não escapou nenhum. E aí eu tive que aprender o que significa a mentira. A minha mentira e a mentira para eles. Nós precisamos pensar que a mentira para os nossos filhos foi uma questão de sobrevivência. A vida foi uma mentira para eles. Quando a genitora disse que eu já volto e não voltou, ou
Quando a conselheira tutelar disse, vamos ali, eu vou dar brinquedos, eu vou dar coisas legais para vocês, também foi uma mentira. E assim nós mentimos muitas vezes e nem percebemos. Quando alguém liga e pede para falar conosco, nós pedimos para dizer, diga que não estou. Nós precisamos pensar nas nossas atitudes também. Porque quando eu trago os meus filhos de um contexto de mentiras, eu não posso esperar outra coisa diferente deles. Então, não convido vocês a abolir esse conceito, mas a repensá-lo. O que significa a mentira para mim e para eles? Uma outra coisa importante da gente separar aqui é o que é mentira do que é fantasia. É importante para eles reconstruir a sua história para que eles possam lidar com as suas dores. Isso significa, muitas vezes, criar uma fantasia em cima dessa história. Eu já fui criança, não sei você, mas eu lembro que eu uma vez passei na frente de uma casa de festas e eu e o meu primo, a gente começou a construir uma história de que havíamos feito uma festa lá. E todas as vezes que passávamos na frente, nós dizíamos e contávamos uma parte dessa festa. Aquilo foi tão real que daqui a pouco a gente acreditou que realmente estávamos vivendo que vivemos aquela festa. Isso serviu para eu aprender que construir uma história ou uma fantasia para lidar com as situações difíceis da vida que os nossos filhos acabam vivendo não é bem uma mentira, mas é uma fantasia. Eu tenho filhos que diziam que nunca passaram fome e que tudo que viveram era mentira da juíza ou das tias que levaram eles para casalar. Isso não é que eles estavam mentindo para a gente, mas foi a maneira que eles levaram, que eles construíram para lidar com aquela dor. Eu não devo ser a pessoa que vou dar de dedo na cara deles e dizer, não, não é assim, e a verdade é isso, porque eu li no processo. Eu não preciso fazer isso. Eu preciso respeitar a história do meu filho e respeitar também o ponto de vista dele. Porque nos relatos do processo, que nem sempre somos permitidos ler, mas quando somos, é na visão de um técnico que não estava lá 24 horas com os nossos filhos, vivendo as dores que eles viveram. Eu devo considerar essa história, sim, mas eu também devo considerar a história que o meu filho traz, que foi o ponto de vista, foi a dor que ele trouxe e que ele viveu. Isso não faz parte de uma avaliação técnica nossa. Nós devemos ser pais e mães, devemos respeitar a história, devemos acolher essa dor, mesmo que não seja totalmente verdade. Pode acontecer de um dia ela te contar uma história e mais para frente ela contar de outra maneira essa mesma história. E nós devemos ouvir, e nós devemos receber e conversar com eles sobre isso na medida que eles forem trazendo. Uma coisa muito importante é saber que nós estamos construindo novos valores, mesmo que meu filho chegue adolescente. Eu sempre disse para os meus filhos, olhe para mim, eu faço isso? Eu me comporto dessa maneira? Eu já menti para você alguma vez? Eu posso dizer isso para os meus filhos, porque desde que eles chegaram, uma das coisas que eu me policio é para não mentir, para que eles possam aprender que viver na verdade é o melhor caminho. Lembre que talvez ele tenha que ter mentido para não tomar uma surra, ou que talvez ele tenha que ter mentido para não ser preso, porque era usado como aviãozinho no tráfico. Era uma questão de sobrevivência. Não devemos julgá-los por isso. Os nossos filhos, quando chegam, a grande maioria são pré-adolescentes ou adolescentes. É uma fase muito difícil. Eu não lembro muito bem da minha adolescência, porque já faz algum tempo, mas é importante a gente pensar e tentar resgatar como fomos na adolescência. Tem pais que dizem para mim que foram perfeitos, maravilhosos, foram ótimos filhos. Mas tem pais, e a grande maioria, confessa
que mentiu para os seus pais, que tentou burlar algumas regras. Quando a gente se coloca no lugar dos nossos adolescentes e pré-adolescentes, as coisas parecem que ficam um pouco mais leves. E isso é importante a gente considerar. Os adolescentes estão numa fase em que eles querem distanciamento. E nós, como pais e recentes que somos, nós queremos aproximação. E é importante a gente desejar isso, porque é isso que vai gerar vínculo entre nós. Mas nós também devemos saber que para o adolescente talvez não seja tão fácil. Então nós também devemos respeitar um certo distanciamento, né? Com relação ao contato físico, teve filhos nossos, alguns dos nossos filhos, que sofreram violências físicas. E isso realmente é complicado de a gente, então, querer abraçar o tempo todo. Vai com calma. Nós estamos conhecendo uma nova pessoa e é preciso que a gente respeite os limites que eles colocam para a gente. Aos poucos, tenho certeza que você vai conseguir avançando na medida que você for investindo no tempo com ele, for investindo no tempo de qualidade, porque não adianta eu estar com ele e estar me distraindo com o celular, no computador ou na televisão. Eu preciso estar para o meu filho, ouvir o meu filho, brincar com o meu filho, jogar jogos, principalmente tabuleiros. Lembra? Né? Hoje em dia é tudo na internet, mas quão importante é esses jogos de tabuleiro? Tente brincar um pouco mais com ele e você vai ver que você vai se aproximar um pouco mais dele. Ele vai se divertir. No começo pode ser que ele fique um pouco desconfortável, mas você vai aos poucos ensinando que é divertido. Ria mais com ele, dê gargalhadas, brinque no chão, de coisas que talvez você nem lembre. É importante que você invista tempo com seu filho. Quando lembramos um pouco da nossa adolescência, lembramos também que nós tivemos momentos confusos, né? Eu lembro que eu queria namorar, mas também queria brincar. No meu tempo era de Suzy, né? Hoje é Barbie, hoje é internet, hoje é computador, enfim. A gente precisa saber e lembrar que há uma oscilação de humor, de comportamento. Não é porque meu filho veio pela via da adoção que isso faz parte do passado dele. Não, isso faz parte do presente. As crises hormonais, TPM. As crianças estão menstruando mais ou menos aos 10 anos. E nós precisamos lembrar disso. E cuidar com alguns pensamentos que eu mesma tive quando chegaram os meus filhos. Na época eu não era tão instruída como sou hoje, mas eu tive momentos em que achei que aquele comportamento devia ser por causa da genitora ou por causa do genitor. E quando eu conheci outras crianças na mesma faixa etária, percebi que não, é da geração deles. Então nós precisamos separar isso e cuidar com esses pensamentos preconceituosos que, apesar da gente estar fazendo curso e conversando sobre isso, muitas vezes está incutido na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso conceito, na nossa cultura, e nós nem percebemos. Falas, comportamentos, pensamentos, enfim, precisamos separar isso. Adolescentes vêm com um pacote de coisas que, como eu disse, são da adolescência. A masturbação é uma delas, né? Ai, meu filho não sai do quarto, meu filho não sai do banheiro. Converse com seu marido, pergunta se isso já não aconteceu com ele. Eu sei que é um tema e um assunto que ainda hoje é muito tabu, mas nós estamos sendo pais de pré-adolescentes e adolescentes. E se ele ainda não iniciou, ele pode sim iniciar essa fase da sexualidade, se descobrindo. E nós precisamos saber como lidar com isso. Busque informações, converse com terapeutas. Tem hoje tantas maneiras, vídeos, tem a internet, tem livros, tem profissionais, pessoas que estão falando abertamente sobre o assunto. Se você tem dificuldade, busque alguém para te ajudar a conversar sobre isso, porque você vai ser pai e mãe, e seu filho vai chegar nessa fase de adolescência.
E nós precisamos estar também preparados para isso, para não julgá-los, para não condená-los, mas para ajudá-los a passar por essa fase com um pouco mais de calma, um pouco mais de naturalidade, porque é natural. É claro que muitas dessas crianças vêm com uma sexualidade aflorada. Nós precisamos falar sobre isso e ter a consciência disso. Por isso é importante a gente conhecer quais são os contraceptivos que temos. Ah, mas se eu der um anticoncepcional ou colocar um Implanon, né, que eu não conhecia, mas acabei conhecendo, que a gente coloca na pele das nossas meninas para que não engravide, eu não estou liberando eles para fazerem sexo ou para... Não, eu preciso ter a consciência de que eu liberando ou não, isso é possível de acontecer. Recentemente eu conversei com uma mãe que havia perguntado para sua filha: filha, você está namorando? E ela disse tranquilamente: não, mãe, imagina. E alguns meses depois ela estava grávida. Ela não estava namorando, ela simplesmente ficou com o rapaz. Ela não sabe nem o nome do rapaz. Foi só uma vez. Nós não podemos ser ingênuos. Nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos nos preparar para isso. Como são as relações de namoro, de ficar, de se conhecer dos nossos adolescentes? Busque informações sobre isso para não sermos pegos numa situação que pode ficar um pouco mais complicada do que conversar sobre sexo. Pode piorar. Então é melhor a gente antecipar e conversar. Qual é a relação que o meu filho tem na escola? Ah, mas eu pego ele na escola e volto para casa. Eu estou vigiando o tempo todo. Precisamos conversar abertamente sobre tudo isso. E principalmente, vocês são os pais. Vocês é que vão dar o norte. Vocês é que vão conversar sobre as regras claras da casa. Não dá para a gente fingir que isso não vai acontecer. Pense nisso. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.